a bem da verdade. Todos que me acompanham, aqui em Alagoas principalmente, sabem que eu sou um super crítico, um grande crítico do poder, do superpoder que a Rede Globo tem e detém no Brasil. Porque, como cidadão, eu não posso aceitar que uma empresa de comunicação, cujo maior veículo é a televisão, que é uma concessão pública, eu não posso aceitar que essa empresa, no caso a Globo, tenha e detenha o poder que ela tem no Brasil. No Brasil, a Globo faz presidente, derruba presidente, governador, senador, presidente da Câmara, presidente do Congresso. Casa, batiza, separa, impõe normas e costumes, diz o que é bom, o que presta e o que não presta, diz o que você deve fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Só nega imposto e nunca é, pelo menos, chamado para prestar conta pela Receita Federal. A Globo, a Rede Globo do Brasil, o Grupo Globo hoje, né, se transformou num poder e num Estado, dentro e acima do próprio poder e do próprio Estado constituído. É um caso único no mundo, não tem uma empresa de comunicação que tenha ou detém o poder que a Globo tem e detém no Brasil. É uma coisa absurda. Isso aí eu já denunciei várias e várias vezes. Mas, aqui outra coisa. Aqui eu quero dizer que por uma questão de honestidade, por uma questão de hombridade, eu tenho que dizer que a Globo também presta um grande e relevante serviço ao Brasil. Quando transmite, até levando prejuízo, transmite, não prejuízo, mas não tendo grande lucro, como precisa, para transmitir, quando transmite, ou para transmitir os jogos dos campeonatos estaduais do Brasil. É um grande serviço que ela presta ao Brasil, sabe por quê? Porque os campeonatos estaduais do Brasil são a essência, a alma, o coração do futebol brasileiro. Foram esses campeonatos que revelaram os craques, os maiores craques do mundo. Vou citar aqui, vou citar um pouco. Pelé, Garrincha, Milton Santos, Didi, Zizinho, Romário, Ronaldo, Neymar, Djalminha, só que brilharam lá fora. Falcão, Zico, Sócrates. Para não ir mais longe, porque para não cometer injustiça eu vou deixar nesses daí. São centenas. Um futebol que produziu centenas de craques. Craques que conquistaram 28 títulos mundiais para esse país. 5 Copas do Mundo, 4 Copas das Confederações, 5 Mundial Sub-20, 4 Mundial Sub-17 e 10 Mundial de Clube. 28, mais um ouro olímpico. Vamos tirar o ouro olímpico. 28 títulos mundiais FIFA de futebol. Pois bem, esses craques, todos eles nasceram no campeonato estadual. Nos campeonatos estaduais. Então, por isso, os campeonatos estaduais são a alma, a essência, o coração do futebol brasileiro. E o que é o futebol brasileiro? O futebol brasileiro é uma das instituições, uma das indústrias mais importantes do Brasil. Ninguém promove o Brasil lá fora como o futebol brasileiro. O Brasil, não, ninguém promove o Brasil lá fora como promove o futebol brasileiro. Lembrem-se disso. Foi um rapaz chamado Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que fez esse país conhecidíssimo lá fora. Conhecidíssimo e respeitado. O Brasil é conhecido e respeitado lá fora pelo seu futebol, por mais que os gringos, filha da puta da Europa, tentem denigrir a imagem do futebol brasileiro, dos seus craques, por mais que não vão conseguir nunca. Porque o mundo inteiro respeita o futebol brasileiro. O mundo inteiro respeita o futebol brasileiro.
Eu tenho advogados, amigos, filhos de americanos, de brasileiros, colega minha de colégio com um americano, que diz: Muniz, você só sabe o que é o futebol brasileiro se você andar no mundo, na China, no Japão, na Rússia, na África todinha, na Ásia. Aí você vê, no mundo, no grande mundo, porque a Europa é um ovo. Aí você vê o que é o futebol brasileiro, o prestígio do futebol brasileiro e dos futebolistas brasileiros. A Europa não é uma merda desse tamanho. 10 milhões de quilômetros quadrados, pouco maior do que o Brasil. Os menores continentes do mundo. Eles, em certa parte, eles têm um despeito enorme do Brasil. Mas eles nunca vão tirar do Brasil, do futebol brasileiro, o prestígio do melhor futebol do mundo. Pois bem, esse futebol brasileiro que fez o Brasil, que faz o Brasil respeitado e conhecido lá fora, é uma das maiores e mais importantes indústrias, instituições desse país. E onde é que ele nasce? Esse futebol nasce nos campeonatos estaduais. Nos campeonatos estaduais. E quando prestigia os campeonatos estaduais, a Globo, que eu tanto critico, presta um relevante, mas um relevante serviço ao futebol brasileiro. Agora essas televisões que ficam trazendo para cá, segunda divisão do futebol inglês, puta que pariu. É para tentar sacanear com a gente. Trazer rugby, trazer futebol americano, beisebol. Puta que pariu. É coragem para mamar em onça. Querer empurrar esses esportes no brasileiro é coragem para mamar em onça. Meu Deus do céu, nunca vi um negócio desse. Pois bem, a Globo, que eu tanto critico, e cujos donos eu gostaria que respondesse diante da justiça por tudo que de mal fizeram ao Brasil, essa Globo merece ser elogiada por isso. Porque elas transmitem os jogos do campeonato estaduais. Transmitindo os jogos dos campeonatos estaduais, pagando para transmitir, ela mantém os campeonatos regionais vivos. E mantendo os campeonatos regionais vivos, ele mantém o futebol brasileiro vivo. Um dia desse eu ouvi um idiota num programa da Band, meu Deus do céu, dizer o seguinte: que nós temos que acabar com os campeonatos estaduais e fazer como na Inglaterra e na Alemanha, que tem 4 ou 5 divisões, não tem estaduais, ou mané, cavalo batizado. Deixa eu te contar um negócio para você. Eles não têm estaduais porque não tem estados. Não tem estaduais porque tem estados. Mas são 2 países riquíssimos que podem ter campeonato de cidades municipais, porque eles têm dinheiro para sustentar 3, 4 times. Eles podem ter campeonato de 3 cidades contra 3 cidades, porque eles têm dinheiro para bancar. Tem nada com federação, nada oficial. No Brasil, não porque podia fazer várias divisões no Brasil. O Brasil tem Série A, B, C e D, não é isso? A dificuldade de se manter a Série D, a Série A, mesmo a C e a D, a dificuldade. Sabe por quê? Porque as distâncias são muito longas. Muito longas. Vou dar só um exemplo para você assim. Olaria, do Rio de Janeiro, na 5ª divisão, vamos dizer, tiver a 5ª divisão, fosse jogar em Boa Vista, contra um time de Boa Vista lá. Rondônia, né? Roraima. 5.600 quilômetros. 11 mil quilômetros. Quem ia cobrir essa viagem? Quem ia cobrir? Porque para você fazer um campeonato, 7, 8 ou 10 divisões, primeiro para fazer divisões no Brasil, eu teria que fazer umas 30. Quem ia bancar? Hoje nós temos 4. A dificuldade que tem para te bancar a 3ª e a 4ª. Você avalia se tivesse 10, 12. Quem é que ia bancar? Viagem. De um time do interior do Rio Grande do Sul jogando lá no Pará. Quem ia bancar? Eu vi agora um jogo, um jogo que foi Brusque e Rênio. Santa Catarina contra o Rênio. 3.620 quilômetros. Série Copa Brasil. Sabe quanto é a despesa desse jogo aí? Só para fazer o transporte? Quanto custa? Isso é porque é Copa Brasil. Agora, se você avalia, se tivesse que colocar times do Pará contra o time do Rio Grande do Sul, numa sonhada sexta divisão.
O cavalo batizado, no Brasil tem que ter estadual, porque o Brasil tem estádios. É a maneira que tem, é a única maneira que tem, a única maneira que tem de você fazer todos os times jogarem. Os Estados Unidos, por exemplo, vamos citar os Estados Unidos. Estados Unidos, você tem futebol americano, profissional, mas não tem acesso nem de acesso. Ele só se sustenta, porque o povo adora. Depois você tem o segundo esporte mais popular, nem é profissional, é o segundo esporte maior renda e mais popular. Futebol americano universitário. Depois você tem o basquete profissional, basquete universitário. Aí você tem o beisebol, né? E outros esportes. Agora veja bem, nos Estados Unidos não tem acesso nem de acesso. Futebol universitário, esse daí, futebol profissional, o futebol americano profissional e o basquete americano, uma divisão só. Uma divisão só, o número de times são aqueles mesmos. Tá? Os jogos, todos eles comandados pela liga, é a liga que faz. Você, para entrar, tem que comprar uma cota, não tem cota disponível, só aqueles 20 times e acabou. Não tem acesso, tem de acesso. Tá? Aí, mas tem os campeonatos municipais e os campeonatos estaduais. Se sustentam, sabe por quê? Porque as cidades e os estados são riquíssimos. O país todo tem um PIB de 20 trilhões de dólares. Nós aqui temos 2 trilhões para sustentar um território de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, precisando fazer tudo que os Estados Unidos já têm. Os Estados Unidos já tem estrada, tem tudo. Gasta muito pouco em infraestrutura. Aqui o Brasil, e tem 20 trilhões. As suas cidades, seus estados são ricos, podem sustentar campeonatos estaduais, campeonatos municipais, só da cidade, campeonato entre municípios. Ah, 4 cidades daqui, 4 cidades dali, pode. Aí pode. Pode fazer campeonato entre estados, pode fazer. Entre estados. Porque os estados são ricos e as cidades são ricas, elas podem bancar. Aqui não pode. Se a pessoa, um campeonato entre as cidades, vamos dizer, do estado pequeno do Brasil, quem é que vai bancar? Quem vai sustentar? Qual é a liga que sustentaria? A não ser um futebol amador, só amador. E além de tudo, nos Estados Unidos, tem divisão. Os 20 clubes são divididos em duas divisões, né? 2 conferências, leste e oeste, é isso? 10 daqui, 10 daqui. Depois se encontra. Aqui não tem como você fazer isso. Porque clube profissional você tem 80, com acesso e decesso. Então vai estudar um pouquinho, rapaz. Vai para não dizer merda. Além de tudo, para todos vocês, idiotas que defendem o fim do Campeonato Brasileiro, vou ensinar uma coisinha a vocês. Que defendem o fim dos campeonatos estaduais, vou dizer só uma coisa a vocês. Para vocês acabar com os campeonatos estaduais, vocês têm que fazer o seguinte. Vocês têm que rasgar o ordenamento jurídico do país. Essa bichinha aqui, ó, o ordenamento jurídico do país é isso aqui, ó, Constituição. Sabe o que é a Constituição? O ordenamento jurídico do país. Vocês têm que rasgar. Isso é por que tem que rasgar? Porque ele diz o seguinte: a nação é soberana, como toda nação é soberana, os 3 poderes são independentes, mas harmônicos entre si, e os estados são autônomos. Significa que eles podem fazer o campeonato que quiser fazer, ninguém pode evitar. CBF, governo, ninguém pode evitar os campeonatos estaduais, só se os estados não quiserem fazer. Ninguém pode obrigar eles a fazerem ou eles deixarem de fazer. Então, para vocês pedirem o fim, cavalo batizado, do campeonato estaduais, que é o sustentáculo do futebol brasileiro, vocês têm que rasgar o ordenamento jurídico, a Constituição brasileira. Porque os estados têm o direito de fazer isso aí. Tá bom? Então, vocês nunca mais dizerem besteira, como disse assim, famoso não sei quem, é um famoso lá, não sei quem, da rede, da Band, querendo copiar a Europa, querendo fazer 3 ou 4 ligas. A Inglaterra tem 130 mil quilômetros quadrados.
É exatamente o tamanho de Alagoas com 28 mil e Pernambuco com 102. Você pode fazer 100 ligas lá, tá por quê? Porque o time vai jogar numa cidade 40 km de distância, 30 km, 2 km de distância, 5 km, o cara vai até de pé, vai, joga, volta, vai, volta. Aqui no Brasil, como é que você vai fazer? 10 ligas. E não dava para nada. Ia ficar 80, fazendo 10 ligas, fica 80% dos times de fora. Como é que você ia fazer? Como é que você ia cobrir a despesa de viagem do time de Roraima, do time de Rondônia, para jogar no Rio Grande do Sul, para jogar em Santa Catarina, para jogar no Rio de Janeiro? Como é que você ia cobrir isso aí? Despesa de viagem, de avião, hospedagem, como é? Quem ia patrocinar isso? Quem ia patrocinar? As empresas que juntas, o país que tem um PIB de 2 trilhões de dólares, apenas de 2 trilhões de dólares, podia cobrir isso aí? Os Estados Unidos podem, porque tem 20 trilhões de dólares. A Inglaterra pode, que só tem 130 mil quilômetros quadrados, com um PIB de 2 trilhões e meio de dólares. Aí tem um PIB maior do que o Brasil, 500 bilhões de dólares, com territórios 70 vezes menor do que o Brasil. Multiplica 130 por 70. Aliás, eu acho que proporcionalmente o maior PIB do mundo é da Inglaterra, 2 trilhões e 500 milhões num território que é um ovo. A Alemanha, você também citou que o Brasil devia copiar, a Alemanha tem 5 ligas. A Alemanha tem o maior PIB da Europa, 3 trilhões e 500 bilhões de dólares, um território de 340 mil quilômetros quadrados, do tamanho de Goiás. Aí pode fazer 10 ligas, vai de ônibus, uma viagemzinha, 40, 50, 100 quilômetros, vai e volta todo dia. Pode ficar ônibus para cima e para baixo. Aqui no Brasil pode ser trazido um time para jogar do Pará, do Amazonas, para jogar aqui no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, para jogar em Alagoas, para jogar em Santa Catarina. É uma viagem muito longa, muito cara. Nem tem avião para isso, tá bom? Então não conversa mais merda não. É por isso que esses programas aí não emplacam, cai disso aí, tá bom? Mas já que eu falei na Globo, eu vou falar também o seguinte. No dia 3 de fevereiro de 2020, a TV Bandeira, da Band, deu um show de competência, de profissionalismo. Um banho de bola na Globo, quando dá cobertura dessas duas televisões, Globo e Band, daquele pouso de emergência de um avião da Air Canada. Você lembra aquele avião que estava com um problema numa roda, no trem de pouso, e fez um pouso de emergência? Estava olhando, cortando. Enquanto a Band ficava mostrando as imagens do céu brasileiro, procurando o avião, mostrando outros aviões, a Globo com aquela manjadinha, programa, aquele manjadinho, destruir. Maria Beltrão, um bocado de aqueles manjadinhos. Otávio Chatiota Guedes, Valdo Cruz da Peste, aquele Marcelo não sei o quê, aquele outro, aquele que se mete em tudo no nome dele. Sei lá o nome daquela peste, que eles, cada um dando opinião. Só, porque isso, a Band mostrando o pouso que estava acontecendo nos céus, e eles, não, porque isso, só, porque isso, aquilo outro, porque isso, aquilo outro, aquela conversa babaca. E o banho maior foi na hora do pouso. A Band mostrou o pouso ao vivo. A Globo mostrou 8 minutos depois. Porque enquanto a Band estava mostrando o que estava acontecendo nos céus, os aviões, o movimento aéreo, o tráfego aéreo, a Band ficava pedindo a opinião de Valdo Cruz. O que aquele rapaz entende de aviação? A Band chamou um especialista, mais um, eu não sei se era alguém da aeronáutica, que deu um banho que pode acontecer nessas horas. A da Globo fica, tudo que a Globo vai cobrir, aí chama Valdo Cruz para dar opinião, chama, quem mais? Chama aquela, não dela, sei lá, aquela morena que não gosta de ser chamada de morena, que não dela, sei lá, Márcia, sei lá. Chama também aquele Otávio Guedes, Marcelo. E tem aquele, como é o nome daquele rapaz, Evaristo, não. Tem aqueles caras do programa Estudo I. Ela chama os caras para dar opinião sobre tudo e não entendem de nada. Então a Globo
tomou um banho nesse dia da Bandeirante. E eu achei que hoje devia falar disso. Então, sempre critiquei a Globo, mas elogiei, porque ela transmite os jogos do futebol dos campeonatos estaduais. E transmitindo os jogos dos campeonatos estaduais, ela garante o futebol brasileiro em pé, vivo, porque os campeonatos brasileiros são a própria alma do futebol brasileiro. Parabéns. Mas em compensação, tomou um banho da Band, porque com aquela história, todo programa da Globo tem que chamar aqueles caras para dar opinião sobre tudo e no fim os caras não entendem porra nenhuma de nada. Aquele abraço.